Que falaremos hoje? Será um pouco mais brando? Será um pouco mais tranquilo para aqueles que escutam? Para alguns, dizemos que sim. Para alguns, estão procurando evolução, procurando melhoras, procurando como viver melhor neste mundo de horrores. Mas isto não é para te deixar desanimado. Em meio a este mundo de horrores, de reviravoltas, você consegue sim viver bem. Você consegue sim acessar a luz de Cristo, acessar a consciência crística do Senhor, do Filho de Deus. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então, por que fazer mal ao seu irmãozinho? Não faz sentido. Isto não foi ensinado pra gente. Na verdade, o que é ensinado pra gente é justamente cuidar de si próprio e esquecer dos outros. Mas isto é ensinado aqui na Terra. Isto não é ensinado no universo, por aí fora. Isto não é o que Cristo deixou para nós. Cristo nos deixou amar ao próximo. Mesmo que ele te faça mal, mesmo que ele te escarneça, mesmo que ele te xingue, mesmo que ele te bata. Qual foi o exemplo que ele nos deu? Qual foi? Hum? Todos conhecem a história dele, mas poucos o seguem. Até os que o seguiam na hora do vamos ver, todos ó, fugiram. Os mais próximos dele o traíram. Os que ele chamava de irmão, o que ele mais amava. Mas será que ele não já sabia que o trairiam? Que voltariam-se contra ele? Isso é mais um dos exemplos inúmeros de que este mundo é um mundo de horrores, porque o seu próprio irmão o trai. O que anda contigo, o que prega, o que fala de Cristo, o que fala de Deus, o que fala de amor, o trai. Então, como ser perfeito? Não tem como ser perfeito aqui neste mundo. E até em outros, não tem como ser perfeito. Só ele é perfeito. Então, é para pensar bem, porque o que se fala aqui muitas vezes não se faz. Os que traíram Jesus são os que estão hoje de volta aqui reencarnados, mas estão melhores um pouco. Por que estão melhores? Porque já passou muito tempo, né? Já tem 2000 anos. Muitos se arrependeram. Muitos se arrependeram mesmo em vida, após trair Jesus. E começaram a pregar mais a palavra dele. Porque não acreditaram que era possível ressuscitar, voltar à vida. Não acreditavam. Mesmo do lado de Cristo, mesmo vivendo ao lado dele por anos, escutando, vendo milagres, vendo ele fazer coisas impossíveis, não acreditaram.
na palavra do cara. E você espera que os que estão aqui hoje vão acreditar na tua palavra? Você espera isso mesmo? Você tenta colocar a tua palavra goela abaixo dos que estão aqui hoje? Não vai funcionar. Mesmo amando, já está difícil. Imagina obrigando. Imagina se fazendo de bonzão, porque você está espiritualizado ou procurando por vídeos de espiritualidade ou evolução espiritual. Não adianta fazer tudo isso e achar que é o bonzão e querer colocar na cabeça dos outros aquilo que está na sua cabeça e no seu coração. Mesmo que seja bom. Eles não querem. Você lembra dos exemplos? Dos traidores de Cristo? Lembra? Então, por que se preocupar tanto com quem vai ou não te seguir, com quem vai ou não acreditar em você, com quem vai ou não falar o que você está falando que é bom, fazer o que você está falando que é bom? Por que se preocupar, meu filho? Não se preocupe, minha filha. Preocupe-se consigo. A salvação é individual. Os que realmente sentem aqui, ó, os que sentem a verdade, os que sentem que querem melhorar, eles vão fazer por si mesmos, não por você. Porque não fizeram nem por Cristo. Só acreditaram mesmo quando ele voltou 3 dias depois. E você não vai voltar aqui 3 dias depois. Ele teve que voltar fisicamente para aqueles olhos, para aqueles olhos daquela época incrédulos, verem para Tomé ver. Tomé só acreditou vendo, né? E outros também. É porque Tomé foi um exemplo mais famoso, mas a maioria não acreditava. Teve que tocar. Mestre, é você mesmo. Eu não acredito. E o mestre falou, mas eu te falei. Você disse que acreditava em mim. Você disse. Eu acredito em você, mestre. Eu amo você. Profundamente. Mas quando me perguntarem se eu conheço você, eu direi que não. Eu direi que não 3 vezes. Não, 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 eu não conheço ele. Eu tenho medo de morrer. Eu sou um covarde. E esses que hoje têm o nome na Bíblia, que vocês e muitos, e nós, todos nós, seguimos alguns exemplos, alguns bons conselhos, ensinamentos deles que estão na Bíblia, esses mesmos o traíram, não acreditaram nele. Mas eles estão lá na Bíblia, por quê? Começaram a escrever porque acreditaram, porque viram. Mas bem-aventurado é aquele que crê sem ver, que crê que ao seu redor, tem espíritos cuidando de você, tem espíritos querendo acabar com você. E quem te protege? Quem? É você mesmo que te protege? Você pode sim se proteger, mas a maioria não sabe nem por onde começar. Mas não tem problema, eles protegem a si mesmo. O papai protege o filhinho que não sabe andar. Até quando ele sabe andar, até quando ele sabe correr, até quando ele está adulto, o pai protege. Até quando o filho mente para o pai sabe que o filho está mentindo e ainda assim o ama. Então,
Já deu para pensar um pouquinho, né? Já deu para pensar um pouquinho o que é a humanidade deste planeta? Isso foi há 2000 anos, mas hoje continua a mesma coisa. Só mudou a tecnologia. Mudou que agora você consegue me ouvir à distância. Um vídeo como esse aqui, que para muitos fala, ele só faz palestra, ele só faz isso, só fala. Mas ele tá falando para você que tá ouvindo aí. Por que você tá ouvindo? Será que é Deus que faz essas coisas? Ou será que é só vontade minha? Será que é Deus que coloca este vídeo para você assistir? Uhum. Será que os invisíveis, trevosos, gostam que eu faço? Carlos, faço esse tipo de vídeo aqui? Mas ele não está citando passagens bíblicas, ele não está citando nomes de livros, ele não está citando nenhuma frase que eu conheço. Mas ele está tocando lá no fundo do seu coração. Por que ele está tocando lá no fundo do seu coração? Porque alguém está falando através dele. Não é ele que está falando. Você está ouvindo a voz dele. Então, vamos parar para raciocinar mais. Não fique preocupado ou preocupada em excesso com as pessoas, porque você esquece da sua vida preocupando-se com elas. Ame-as. E amá-las quer dizer soltá-las, para deixá-las fazer o que elas querem fazer. O pai, voltando ao exemplo do pai, eu gosto de dar esse exemplo do pai aqui, né? O pai, ele deixa o filho. Ele deixa. Ele não fica segurando o filho o resto da vida. Alguns aí gostam, né, de segurar o filho o resto da vida, quer que o filho fique do lado, fique junto, fique fazendo tudo que o pai manda. Mas isso aí é apego, isso não é amor. Amor é você soltar o seu filho, deixar ele fazer o que ele quiser, mesmo você falando, filho, você vai quebrar a cara com isso aí, hein? Toma cuidado com isso aí, porque eu tenho experiência, eu sei o que eu tô falando. Mas o filho, não, eu sei, não, velho, velha, não. Você não sabe de nada, eu sei de tudo. Eu, eu sei de tudo. Aí o filho vai lá, faz, quebra a cara. Volta pro papaizinho, com o rabinho entre as pernas. Papai, eu fiz besteira. E o pai aceita de novo. Isso é amar. Ele ama naturalmente. Agora, tem exceções, né? Tem filhos aí que são os pais dos pais. E os pais são filhos dos filhos. Tem exceções. Então, já deu pra pensar um pouquinho, entendeu? Eu tô aqui pra te fazer pensar, cara. Tô aqui pra te fazer pensar. Eu não tô aqui pra me aparecer, não. Não, 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 não. Não tô aqui pra aparecer. Eu tô aqui porque é necessário. E eu tô só começando. Eu tenho muita coisa pra aprender ainda, cara. Mas sabe o que que eu tenho? Coragem. E eu ainda acho que eu devo ter mais, hein? Eu ainda acho que eu devo ter mais coragem. Mas com o tempo vem. Experiência, né? Experiência vai trazendo mais coragem. É. Então, pode ser
que no futuro, este cara aqui vai ser visto por muitos, mas não para aparecer e nem para ganhar dinheiro, mas por muitos que precisam ver, ouvir o jeito dele falar, o jeito de falarmos através dele. Porque não é pregando em cima de um púlpito e abrindo Bíblia e criando e pregando doutrinas antigas e criando novas doutrinas dizendo que é o novo, que tem que atualizar, mas é doutrina do mesmo jeito. Eu não estou aqui para fazer doutrina para ninguém. A espiritualidade não prega doutrina, ela prega amor. Amar ao próximo como a ti mesmo, não é fazer o próximo fazer o que você faz. Isso não é amor, isso é regra, isso é doutrina. Amar ao próximo como a ti mesmo. O que é isso? Não pregar doutrina para ele. Sabe por que tem tanta doutrina na Bíblia? Porque no mundo passado, há 5.000 anos, há 3.000 anos, há 2.000, aquelas pessoas eram bárbaras, mais do que são, ainda são hoje, hein? Eu acho que ainda são hoje, mas eram muito mais. Então tinha que ter regra mesmo, regra bruta, pesada, falar que Deus ia queimar eles, para eles arregalar os olhos assim com medo e falar: eu não vou fazer isso, eu não vou trair minha esposa, eu não vou separar da minha esposa, eu vou casar com ela e ficar o resto da vida. Por quê? Com medo de Deus queimar. Mas hoje a gente sabe que Deus não queima. É você que se queima. É você, né? Tem a lei de ação e reação. O que você faz, volta. Então faça amor. Ame ao próximo. Ame, mesmo que ele seja diferente, num mundo. No mundo não, no universo. Infinito. De infinitas galáxias, infinitos planetas, infinitas formas de vida. Eles se amam. Mesmo que eles não precisam fazer a mesma coisa. Você acha que eu sirvo a Deus como o pastor lá da igreja serve? Não, ele serve do jeito dele. Do jeito que ele precisa servir. E eu sirvo do jeito que eu preciso servir. Para muitos aí pode estar errado, não tá? Então vai servir do jeito que você acha que está certo. Desde que você esteja amando ao próximo, amando a ti. Não vai confundir amor. Não vai confundir amor com perdição. Ah, então se eu tenho que amar a mim mesmo, eu tenho que fazer o que eu quiser. Faça o que você quiser. A lei da ação e reação. Lembra? Tudo que vai e volta. Vai fazer o quê? Vai fazer o bem? Vai fazer o mal? Problema seu. Deus, ele é tão perfeito que tá tudo no automático. Tá tudo no automático. Eu não preciso ficar se preocupando. Ai, aquele filhinho ali fez isso. Agora eu tenho que ver o que ele fez. Não, não é assim não. Ele já sabe. Tá no automático. Sabe o que é terceirização? Terceirizar. Tem muitos aí trabalhando para Deus. Muitos infinitos espíritos trabalhando para ele. Anotando o que você faz de errado, o que você... Opa, isso aqui ele fez 10 coisas certas, 2 coisas erradas. Não, vamos deixar passar, ele fez 10 coisas certas. Mas dependendo da coisa errada que ele fizer, tampa as 10 certas. Então você tem muito bem discernimento aí. Você é um ser pensante que sabe pensar muito bem o que é certo e errado, não sabe? Eu não preciso ficar pregando doutrina para você. Doutrina é coisa de gente atrasada, primitiva, que não faz nada, não é feliz, é infeliz, acha que está sendo feliz e quer que os outros sejam igual a ele. Não é assim que funciona. Funcionou há um tempo atrás. Mas tem muita gente aí rebelde que precisa sim de doutrina, precisa ir para a igreja mesmo, todo domingo, toda quarta, quinta, a semana inteira. Porque se não for, vai fazer cagada, vai fazer merda. Tem uns aí que tem que ter medo mesmo, tem que ficar com medo de ir pro inferno. Porque só assim, pra ficar de boa, né? Pra ficar de boa, vamos falar assim.
Espiritualidade é muito diferente do que você acha que é espiritualidade. Não é criar regras. Você acha que só existe a Bíblia? Não só existe a Bíblia, não. Tem muitos outros livros por aí. Pega os livros, tudo que tem aqui na Terra, não dá 1% do conhecimento que tem no universo. E alguns ficam aí, é porque tá lá na Bíblia. Tá lá na Bíblia? Mas você tá fazendo com o coração ou você tá fazendo com medo? Hum? Tem tanta coisa que tá lá na Bíblia que tu não faz, cara. Aí tu quer pregar pro outro, tá lá na Bíblia. Então, é isso, né? Tá lá na Bíblia. Hoje tá bom, né? Tá bem brando hoje. Hoje eu tô calmo. Você tá gostando? Deixa o like então. Eu não sou de pedir isso não, mas deixei. É que se você estiver gostando. Se não tiver também, pode deixar o dislike. Se você tá vendo até agora e não tá gostando, pode deixar o dislike. Não tem problema. Não tem problema. Comenta lá o que pode melhorar. Comenta lá. Né? Eu acho que pode melhorar isso e isso. A vida é mais fácil do que você imagina. Você que torna ela difícil. Quando você começa a acreditar que tudo coopera para o bem daqueles que confiam em Deus, que confiam no Pai. Quando você começa a acreditar isso, e estudar, buscar, você vive mais tranquilo, cara. Mesmo que a sua vida materialmente não mude tanto, mas você começa a viver com mais paz na mente. Porque problemas e aflições a gente sempre vai ter. A gente sempre vai receber ataques. Principalmente se você pensar em começar a ser uma pessoa ou um espírito melhor. É aí que é difícil começar, porque os espíritos que você não enxerga, os invisíveis, os que estão desencarnados, mas que estão vivos, eles sabem o que você pensa. Não tudo, mas muito. O que Deus permite. Tanto os da luz, os espíritos da luz, quanto os espíritos das trevas. E o que os espíritos da luz quer? Sua alma. E o que os espíritos das trevas quer? Sua alma. Então, se você está vivendo uma vida normal, nem acreditando, nem desacreditando, você já está praticamente na mão deles, dos trevosos. Então, eles não vão se preocupar tanto com você, porque você já está perdido, né? Então, ele está perdido. Mas e se você começar a achar o caminho? Ou começar a achar que tem um caminho? Opa, ligou um sinal de alerta ali, ligou um sinal amarelo. Ele está pensando que tem uma saída. Isso os espíritos trevosos pensando. Ele está pensando que tem uma saída. Peraí, vamos começar a atacar ele. Vamos começar a fazer coisa ficar ruim na vida dele, para ele voltar a xingar, para ele voltar a reclamar de tudo, que aí ele fica na frequência baixa, na frequência da reclamação, e ele não vai pensar que existe saída. Mas você é teimoso, você é perseverante, e você fala, não, tem uma saída sim. E aí sabe o que eles fazem? Dobram o exército deles. E isso é tudo invisível, tá? Você acha que não existe? Existe. Existe sim. Você pode não estar vendo. Sabe por que você não vê? Porque esse é o jogo. Você tem que acreditar sem ver. Se você visse, seria fácil.
Se a gente visse tudo, seria fácil. Mas chega uma hora que você pode até ver, sim. Não todos. Os que se permitem ser vistos. Mas como que você vai ver isso? Como, Carlos? Como que eu vou ver isso? Será que eu vou ver alguma coisa? Começa a estudar, cara. Começa a procurar o caminho. Não existe só um caminho, o jeito que eu tô falando que é o certo. O caminho é Jesus. Este é o caminho, né? Mas quando você chega em Jesus, você vê que tem muitos outros espíritos superiores a ele, abaixo dele, que falam de luz, que falam de Deus, que falam de amor, que falam de evolução. Mas é só Jesus que fala. Mas Jesus é o suficiente pra gente. Mas não acho que só tem ele. Não acho que, ai, Jesus é um Deus. Não. Todos nós somos deuses. Um certo nível. Uma escala menor do que Jesus é. E tem outros que Jesus é desse tamanhozinho e eles são grandões. E tem uns que são grandões que tem outros maiores do que ele. E é infinito. É assim que funciona. Então, quando os espíritos trevosos veem que você está lá, perdido no mundo que você acha que não está perdido, eles falam assim: olha, ligou a luz amarela, ele está pensando que tem uma saída. Deixa ele tem que ficar perdido. Vamos começar a atacar ele, vamos começar a cegar ele de novo. Vamos chamar amizades antigas que ele não tá mais conversando com ele. Vamos fazer aquele amigo dele ligar para ele. Vamos fazer aquela namorada dele ligar para ele e fazer ele sofrer. Porque o sofrimento atrai espíritos sofredores. E você sofre, chora. Ai, eu não sei o que seria de mim sem você. E aí eles estão só entrando em você, mesmo que você seja evoluído, que você já esteja até no caminho. Se você começar a pensar isso, eles vão entrar. É frequência, é estação de rádio. Se você está na estação, na frequência baixa, você vai escutar os espíritos baixos. Você vai entrar em sintonia com os espíritos baixos. Eles não querem que você saia da frequência deles, porque você é um espectador deles, fiel a eles. Ou você é fiel ao Pai? Não há problema sentir tristeza às vezes, sentir aflições, medos. O problema é ficar lá, ficar travado, estacionado, com medo. O medo atrai eles. A coragem atrai quem? Arcanjo Miguel, atrai Jesus, atrai muitos outros. Tem muitos, né? Deus, o Espírito Santo, a vontade de querer ganhar, progredir sempre, ganhar mais conhecimento. Mais luz, vem, mais luz para mim, mais luz. É isso. O que é que os espíritos das trevas gostam? Que você tenha tristeza, desânimo, vontade de desistir de tudo, dúvidas. Será que eu faço isso? Será que eu não faço? E não faz nada, só fica parado. Só fica parado. Nossa, mas o Carlos, ele tá muito. ah, ele tá tocando muito na minha ferida. Eu não tô gostando disso. Será? Será que é eu mesmo? Será que sou eu que tô falando? Será que não é alguém que te conhece que tá falando isso? Porque o Carlos, ele não conhece você. Ele nem sabe quem é que tá vendo esses vídeos. Ele nem sabe quantas pessoas vão ver esses vídeos. E você acha que é só você que vê esses vídeos? Você acha que é só você que tá aqui encarnado, que tá na carne, aqui, ó, que vê esses vídeos, que aprende? Ou você acha que em volta dele aqui agora, ou você acha que em outra dimensão não tem lá uma tela fluídica, passando por esses espíritos que estão lá, que gostam do jeito dele falar? Você acha que não tem isso? Você acha que isso não existe? Você acha que existe só a Terra? Você acha que o planeta é tudo que existe no universo? Você acha que você é o centro do universo? Você acha que não existe extraterrestre?
Ah, tá muito longe. Tem que chegar mais perto. Chega mais perto. Chega mais perto. Procura Deus. Sabe o que é Deus? É conhecimento. Conhecimento é poder. Quando você tem conhecimento, discernimento te salva de muita enrascada, te salva de muita latada, te dá mais paciência. Você não vai estourar à toa com um probleminha que está acontecendo aqui que logo logo vai acabar. Você sabe que Deus quer o melhor para você. Por que a gente fala desse jeito? Ele é bipolar, parece que ele fala estranho, não sei por quê, mas eu não consigo sair desse vídeo, parece que eu tô emaranhado neste vídeo aqui. Por quê? A gente fala do jeito que você gosta, que você fique entretido olhando o que ele vai falar, que merda que ele vai falar. Ele só tá falando merda até agora, mas a merda tá entrando na minha cabeça e tá entrando no meu coração e não tá saindo mais. Parece que isso impregna na minha mente, parece um magnetismo, parece um imã muito gigante que me puxa para esse vídeo, para essa tela, para esse cara falando, pro jeito dele falar, pro magnetismo dele. É incrível como vocês ficam aqui. Ai, ele é um ótimo ator. Que bom que ele é um ótimo ator. Um ator da luz. Porque qual o problema em ser um ator? Tem algum problema em ser um ator? Tem algum problema em falar mal dos outros? Você tem o livre-arbítrio. Hum? Hum? Hum. Ele pegou isso de alguém, hein? Será que ele vai deixar a barba crescer também? Hum, veremos. Veremos. Ele tá se soltando, ele tá se soltando. Parece que a gente chegou. Esse tipo de vídeo é para entrar no âmago da sua alma, meus filhos. Isso aqui é para te mostrar que não existe padrão, não existe forma certa de trabalhar, não existe aquela chatice de você ter que ir nas igrejas. Não são todas, mas não tem aquela chatice de você ter que ir, sentar lá e ficar escutando o que você não quer escutar. Às vezes você dá até uma gargalhada com esses vídeos aqui. Por quê? A gente é diferente. E a gente está te ajudando a evoluir. Eu não estou colocando livro aqui, frases prontas. Na sua mente, você que vai procurar. Você é mestre, você é dono de si mesmo. Vai procurar, vai ler. Quando você começa a procurar, a saber que tem um caminho, a treva começa a te atacar. Mas se você resiste, a treva ataca de novo, mais forte, mais forte, mais forte. Mas se você resiste e fala, não, eu quero este caminho, sabe o que a espiritualidade de luz vai fazer? Vai derrubar todos os trevosos. Todo mundo. Ele vai colocar no seu caminho coisas que você gosta sobre a espiritualidade, sobre a sua evolução, sobre o que você pode evoluir. Os espíritos que cuidam de você, os seus guias, os anjos da guarda, que muitos dizem, anjo da guarda. Pois é, os seus guias que trabalham para Deus, estes trabalham para Deus, tá? Eles sabem o que você gosta. Eles estão na sua mente. Eles te dirigem o tempo todo. Você que acha que não. Por isso que é necessário você ficar no mundo um tempo, no mundo, né, como os evangélicos dizem, no mundo um tempo, fazendo coisas do mundo, coisas erradas, para depois você saber que tem algo melhor do que aquilo. Tem uns que demoram um pouco mais, tem outros que demoram um pouco menos. Tem uns que novinhos aí, 15, 16, 20 anos, já estão falando de espiritualidade muito melhor do que esse cara aqui está falando. Porque o espírito deles é evoluído, ele não quer ficar perdendo tempo com besteira deste mundo, com coisas que vão se perder. Você não sabe quando você vai partir. Você está aqui de passagem. Você não tem ideia de quando é que você vai embora.
Pra que ficar ajuntando, 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 ajuntando tesouros, 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 tesouros bonitos, ouro, prata, carro, casa. Quando você busca o reino em primeiro lugar, tudo isso vem pra você. Tudo isso vem, vem, vem. Mas não vai vir de um dia pro outro. Ah, eu tô buscando Deus, hein? Então agora eu tenho que ter uma Ferrari. Vai nessa. Deus não faz barganha, meu filho. Busca Ele de todo o seu coração, porque você quer ir pro reino dele quando partir deste mundo aqui. Mas você pode sim reinar na terra. Você pode sim reinar aqui, mas não com interesses. Tem muitos que conseguem reinar aqui, mas depois que sai daqui, aí não é legal não. Ai, mas eu não acredito nisso. Você vai acreditar. Você não vai morrer. Não existe morte. Não existe morte. Existe transição. Você sai daqui para um lugar maior, mais elevado, ou você sai daqui e fala: olha, meu filho, você não cumpriu muito bem a sua tarefa, tá bom? Mas você cumpriu um pouquinho, você não desacreditou tanto, mas você também não acreditou muito. Então você vai voltar, vai reencarnar na Terra de novo, e essa é a sua última chance, tá bom? E você, tá bom, Jesus, eu vou fazer tudo certinho, dessa vez eu vou acreditar, eu vou procurar espiritualidade, eu vou procurar as melhores coisas para fazer para outras pessoas, eu vou amar, eu vou ajudar os mendigos. Aí você vem, não, tá bom, vou reencarnar lá de novo. Você reencarna lá de novo, aqui na Terra de novo, numa família complicada de novo, porque você aceitou encarnar na família complicada de novo. E você começa a brigar com sua família que você aceitou de todo o coração lá no mundo espiritual. Ai, mas eu não lembro de nada disso. Se lembrasse seria fácil. Se lembrasse seria maravilhoso. Eu não precisaria estar aqui falando isso. Nossa, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Para que lado que ele vai? Eu tô perdido, eu tô tonto. Será que você tá tonto só aqui? Ou você tá tonto na vida? Achando que tá certo. Ah, eu estudei um pouquinho, agora eu acho que eu já sei tudo, tá? Não, sabe não. Não. Nem se você estudar a vida inteira, você não vai saber nada. Sabe o que esse médium aqui faz? Este intermediário aqui faz? Ele é um intermediário da luz. Então, ele é um médium. Todos nós somos médiums. Todos. Todos. Todos, todos, todos. Somos médiums. E os pastores dizem, não existe médium. Ele mesmo é um. Só muda o nome. O que é médium? Intermediário dos espíritos. Os espíritos os dirigem. Não é isso? Eles os dirigem. Então, você vai falar o que eles te intuem a falar. Então, se você está falando merda, você está afinizado com Jesus ou com capeta? Hã? Você está xingando? Você está brigando? Você está rindo do outro com deboche? Você está querendo agredir? Você está querendo que o outro né, se ferre? Você está afinizado com Jesus ou com capeta? Hein? E aí? Você acha que não existe espírito, não? A gente tem que se provar agora, tem que mostrar, tem que aparecer uma auréola aqui na minha cabeça, eu sou um anjo e algumas asas e sair voando. Eu acredito. É isso, né? Adivinha meu nome, adivinha o nome da minha mulher. Hã? É isso que a gente tem que fazer, né? Fica esperando sentado, deitado, embrulhado, dormindo, porque isso não vai acontecer. Mais uma minha. Hoje tá legal. Eu achei que eu ia falar com calma. Mas tá calmo, não tá? Tá legal, tá bom. Tá bom, né? Tá legal. Vamos voltar ao assunto então da reencarnação. Ai,
Eu acho que quando eu morrer, eu vou para o céu e vou ficar cantando e adorando a Deus por toda a eternidade. Por que você não faz isso logo aqui agora? Faça isso logo aqui agora, antes de morrer. Quando você morre, você não vira anjo, não. Você continua você. Então, se você é um capetinha, você vai lá pro inferninho. É... Se você é um anjinho, você vai lá pro céu. Mas não pense que você vai ficar por lá, não. Você acha que a gente não trabalha, não? Você acha que isso aqui não é um trabalho? Você vem pra Terra pra te consertar e pra servir. Pra ajudar as pessoas, pra te consertar. E pra te consertar, pra servir. Para ajudar as pessoas, pra te consertar. Você não vai se consertar todo em 80 anos, 100 anos, 50. Tem gente que tem menos. Mas você vem para cumprir missões, pequenas missões. Que tipo de missão? Parar de ser arrogante, não querer fazer mal pro outro, ou aprender a amar. Se você aprender a amar de verdade, você engloba tudo isso. Tudo isso e muito mais. Tem muitos exemplos por aí. Então aprenda a amar. Você não vai amar 100%, mas você vai amar uma porcentagem boa que você precisa evoluir. Tem gente que vem para cá para cumprir a missão consigo mesmo. Não é nem para falar para ninguém. Trabalhando num emprego normal, vive a vida, mas vem aqui para cumprir a missão consigo mesmo, acreditar no mundo invisível. Tem gente que essa é a missão dela aqui. Atingir essa missão, já evoluiu um patamar, já subiu um degrau. Porque na vida passada tava fazendo cagada, tava fazendo merda, tava matando gente, tava queimando pessoas na fogueira. Aí esses que estavam queimando pessoas na fogueira, hoje, sabe o que eles estão fazendo hoje? Estão pregando aí na igreja. Estão pregando, ditando regras. Porque hoje não pode mais queimar ninguém, né? Mas pode obrigar muita gente. E aí o que eles fazem? Eles obrigam, usando a palavra de Deus. E quem escreveu a palavra de Deus? Foi Deus ou foi os homens? Hum? Será que é tudo que está lá que é verdade? Será que não tem alguma alteração ali para deixar o homem preso num cabresto? Para ele não. Opa, se ele se soltar, ele vai ver que tem caminho. Vamos deixar ele preso, confuso. Eu não estou banalizando a Bíblia, tá bom? Não é isso. Mas é de se pensar. Tem muita coisa que é interpretada errônea, erroneamente e descaradamente, erroneamente, descaradamente errado. Muita coisa errada na Bíblia, muita. E aí eles aproveitam essas coisas para te chicotear. É para te chicotear. Pois é. Você sente a dor do chicote. Não sente na carne, não, você sente na alma. Porque lá no fundo você sabe que não é aquilo que estão dizendo. Não é aquilo que estão dizendo. Não é todo mundo que tem maturidade de deixar a igreja, não. Tá? Não mesmo. Tem gente que não consegue viver sem. Porque vai fazer cagada. Já foi dito isso aqui. Mas o meu papel aqui é ser uma antena da espiritualidade. É me deixar ser usado por eles. É deixar que eles falem através de mim o que você precisa ouvir. O que muitos precisam escutar. Porque não é regra que vai te mudar. É o seu interior que vai mudar você mesmo. É o seu caráter que faz você ser um homem ou uma mulher. Homem ou uma mulher.
não uma criancinha mimada, né? E não importa a sua idade. Você pode ter 60 anos e ser uma criancinha mimada. Ter 10 filhos e continuar sendo uma criancinha mimada. E o seu filho mais novo pode ser mais homem ou adulto do que você, que é uma criancinha mimada, que não aceita nada além de si, que gosta de impor regras, porque tem o poder nas mãos, porque é o papai ou a mamãe, ou porque tem uma certa quantidade de dinheiro ou posses, ou que tem muitos estudos na cabeça e que tem muitas experiências. Sim, todo mundo vai ter experiência aqui nesse mundo. Mas amor, você tem amor? Hum? Quando você vê alguém que é totalmente diferente de você, totalmente diferente, você o ama ou você o odeia? Ou você diz que ele vai para o inferno? Como pode tu, homem, julgar o seu irmão? Tu não tem poder nem autoridade para julgar ninguém, nem a si mesmo. Só porque o seu amigo é rosa e você é azul, o seu amigo vai para o inferno. Mas o seu amigo que é rosa, ele não está no mesmo tecido que você está? Porque Deus está em todos nós. Deus é o todo. Então você faz parte de um pedacinho do tecido. E você é um pontinho azul no tecido. E o seu amiguinho é um pontinho rosa no tecido. Mas vocês dois estão no mesmo tecido, costurados a Deus. Aí você olha o seu. Eu sou o pontinho azul, tá? O meu amigo é o pontinho vermelho ou rosa. Eu vou queimá-lo. Tá bom, queima ele. Mas o fogo ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Você tá lá todo fiz, queimei o meu amiguinho. Fiz o certo. Quando você pensar, o fogo te queima também. E aí? Foi bom? Queimar o seu amiguinho? Porque ao invés de queimar, você não faz assim. Ai, meu amiguinho é rosa. Eu sou azul. Eu vou abraçá-lo. Eu vou amá-lo. Eu vou cuidá-lo. Porque lá na frente, alguém vai cuidar de mim. São pequenas ações que fazem você ser um grande homem ou uma grande mulher. Não são gigantescas ações. Deus não sacrifica consciências. Ele conhece você. Ele sabe que você não consegue correr nem até a esquina. Mas ele te influencia a correr. Não é isso? Ele sabe que você não consegue correr nem até a esquina. Mas ele não vai te chicotear. Vai, meu filho, corre até a esquina. Não, ele não vai fazer isso não. É você que faz isso. Ai, mas eu sou filho de Deus, eu tô fazendo o que ele mandou, porque tá lá na Bíblia, é a palavra dele. É, muitos pensam assim, né? Mas não são todos não, eu sei que muitos de vocês já entendem tudo que eu falo aqui. Mas eu preciso falar desse jeito com aqueles que não entendem nada. Eu tô falando de coisas da Terra, coisas pequenas, e vocês não concordam? Vocês acham que eu sou louco, maluco? Se eu começar a falar de extraterrestre, de outros planetas, de universo, de coisas do outro mundo, vocês vão achar que eu sou doido, mas eu vou falar assim mesmo. Eu vou falar muito ainda. Ele vai falar muito ainda. Porque somos nós, os espíritos, que estamos falando através dele, intuindo ele. Ele é apenas a estação de rádio da luz. Ele é a estação de rádio. E aí vem um cantor, fala um pouquinho, vem outro cantor, fala um pouquinho, vem outro cantor. A gente não vai ficar falando nomes aqui, porque senão agora quem tá falando é o Osho, aí agora quem tá falando é o Jesus, agora quem tá falando é a Kenaton. Não.
É ele que está falando. O ensinamento está entrando aí na sua mente. Está entrando no seu coração, está entrando na sua alma, você está se coçando, a sua alma está se coçando todinho. Vai, meu filho, vai, escuta mais, vê mais. Continua vendo, já tem quase 1 hora de vídeo, continua vendo, tá muito bom, isso aí que eu quero que você veja. Você está achando o caminho, o sinal está ficando amarelo e os trevosos não estão gostando. Vamos fazer eles ficarem se coçando todinho. Eu tô perdendo ele, estamos perdendo ele. Ele vai ser um espírito, ele vai ser uma ferramenta muito forte na mão da espiritualidade da luz. Não podemos perder ele. Vamos atacá-lo. Vamos fazer ele ficar triste. Vamos fazer todos se voltarem contra ele. Vamos fazer ele ficar pobre, para ele xingar, para ele se escabelar e voltar para as trevas. Nós não podemos perder ele. Mas eles vão sim perder você, meu filho. Porque você é do Pai. Você é nosso. Você pode não se lembrar, mas o Espírito de Deus habita em ti. A sua carne, o seu ego, a sua vontade de fazer mal ao próximo, ela existe. Mas este é o jogo. Em muitos, essa vontade está pequenininha, quase não existe, está apertando nos dedos assim, já está saindo, ou já saiu. Mas em muitos aí, essa vontade está bem grande ainda. Tem muitos aí que está 70% nas trevas e 30% na luz. Tá muito ruim, tá ótimo, não tá bom não, tá horrível. Vamos mudar isso daí. Vamos ficar 70% na luz e 30% nas trevas. Não, mas eu vou ficar nas trevas. Não existe ninguém perfeito. Vai vir pensamentos. Eles vão jogar pensamentos na sua cabeça. Isso não é meu, isso não é meu. Você vai só tirando, vai só tirando, vai só tirando. Vai tirando, vai colocando luz. Não, isso não é meu. Eu tô pensando nisso aqui, mas eu não vou fazer isso, não. O que é isso? São testes. Eles estão colocando coisas na sua cabeça para você voltar, para você não ver que existe um caminho. Mas este é o jogo. O jogo é difícil. É no modo hard, é hardcore. É por isso que você está aqui na Terra e você não vê nada. Você só vê o físico e vê pessoas encarnadas. Você não vê espíritos. Mas você sente. Você sente energia. Você sabe o que é o certo e é o errado. Então vamos mudar essa polaridade aí. 70% luz, 80% luz, 90% luz. Você não vai ser 100%. Mas o pensamento pode estar o tempo todo em Deus. Fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. Ah, eu tô chateado hoje eu tô bravo, hoje eu quero dar uns socos na parede. Mas amanhã você já tá normal de novo. É isso que é importante. Quando alguém te chatear, te fechar no trânsito, bater no teu carro, você vai descer do carro na maior calma, vai lá e falar: tá tudo bem, isso acontece. Vem cá, me dá um abraço, vai. Você dá conta de fazer isso? Hum? O cara vai falar: ué, você tá maluco? O cara bateu em você? E você tá indo lá, amando ele? O cara vai bugar. Isso é amor. Não é você pegar a Bíblia e falar: olha, você bateu no meu carro, agora aqui na Bíblia está dizendo que você tem que dar 10% do valor do meu carro. Eu não sei nem de onde que veio isso. Será que foi de alguém que vocês conhecem? Oxo. Opa, oxo. Ai, é descontrair mesmo, cara. A gente tá aqui pra descontrair. Vamos tomar mais água porque hoje tá legal. Então, conseguiu aprender muito hoje? Conseguiu ver um pouquinho como que funciona a canalização dos espíritos? Eu não preciso ficar aqui me tremendo todo. Ai, agora desce um espírito daqui. Não, a gente atualiza. Sabe por que acontecia isso no passado? Ainda acontece. Em alguns lugares por aí acontece. Por quê? Porque a pessoa, ela acredita naquilo que vê, não é isso? Então se ela tá vendo a pessoa se tremendo todo, mudando a voz, falando de outro jeito, falando assim, daquele modelo assim, parecendo o Exu Caveira, ela vai dar mais atenção naquilo que está sendo dito. E aí, ela vai prestar atenção.
E quando ela presta atenção, a palavra entra. A palavra entrando, ela muda. Mas eu preciso ficar falando assim? Não. A não ser que seja necessário. A não ser que eles façam eu falar assim. Mas vocês já estão bem crescidinhos, estão bem evoluídos, já estão com a cabeça mais ampla, estão com a consciência mais expandida para entender que eu não preciso mudar a voz, nem ficar rodopiando, nem ficar bebendo cachaça para incorporar espírito para falar para você. Isso foi necessário no passado, porque alguns médiums que não têm afinidade com nós, eles precisam que o campo áurico deles abram. Então o que que eles faziam? Tomavam um pouquinho de vinho, né? Santa Ceia, eles tomam vinho, né? Mas hoje tomam suco na igreja, né? Nem o vinhozinho eles não dão mais. Coitado dos membros. Mas tá bom. Porque quando você toma aquele vinhozinho, aquele álcool que tem ali dentro, aquela quantidade serve para expandir seu campo áurico. A sua consciência fica mais propícia à inspiração dos espíritos de luz ou de trevas. Você está afinizado com quem? Com espíritos da luz, né? Pois é. Tomavam um álcool, né? Um pouquinho. Não é a garrafa inteira não, tá? Não é a garrafa inteira não, um pouquinho. Tomavam um pouquinho, ficavam mais soltos, os espíritos vinham, entravam, incorporavam roupagem, arquétipo. E os médios falavam do jeito que os espíritos queriam que fossem escutados. Para quê? Para os consulentes, para vocês acreditarem. Porque se ele falasse com a voz dele, igual eu tô falando aqui, com a voz normal do Carlos, vocês, não, é o Carlos que está falando, não é Deus não. Então não vamos escutar não. Mas quando eles falavam com uma voz diferente, aí vocês, né, vocês acreditam. Né? Então às vezes vai vir sim vídeos assim, porque será necessário. E esses vídeos vão para públicos diferentes. Né? A espiritualidade direciona esses vídeos para as pessoas certas. Aos poucos, para as pessoas certas. Então, é assim que funciona. Tem muitos lugares aí que eles enchem a cara de cachaça. Isso aí não é necessário, não. Como fazer ritual também não é necessário. Agora, se você é um médium que está estudando, está procurando evolução, está procurando Deus o tempo todo, você não precisa de beber cachaça, encher a cara de cachaça para, ai, agora eu preciso encher a cabeça, né? Eu preciso fazer a cabeça, né? Para poder os espíritos falarem através de mim. Isso pode ajudar? Pode. Mas não é necessário. Quando for necessário, eles saberão. E acontecerá naturalmente. Isso não é desculpa para você encher a cara e beber. Não precisa disso. Precisa é de estudar. Discernimento, criar discernimento. Quando você estuda, o conhecimento vai entrando em você. E aí você pega, coloca a câmera ali, começa a gravar, você não vai falar o que você estudou. Você tem conhecimento gravado dentro de você. Então os espíritos no qual você está afinizado vão usar o conhecimento que está no seu arcabouço mental e vão falar para você que está ouvindo agora aprender e escutar. Mas eles não vão falar didaticamente. Ah, em Lucas 26, capítulo 9. Não, não é assim não. Isso aí é na igreja. Se você quiser isso, vai para a igreja. Deve ter uma lá na esquina da tua casa. Né? Então é isso. É assim que funciona. Basicamente isso. A gente está aqui para falar simples. Coisas básicas da vida. Coisas simples. A espiritualidade na prática. Por que espiritualidade com eles? Porque são eles que me dirigem. São eles que falam através de mim. Muitas vezes eu estou falando sozinho também. E tem vezes que eu tô falando, achando que tô falando sozinho, mas não, eles estão falando comigo. Jesus está falando, Arcanjo Miguel, né? Deus, o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o Espírito de luz, extraterrestre. Ai, extraterrestre não fala assim. Por que não?
Espírito ruim fala amorosinho. Meu filho, minha filha, amado, amada. Não são todos, tá? É só alguns exemplos. Mas falam amorosinho te obrigando a fazer aquilo que eles querem que você faça. Espírito de luz não obriga ninguém a nada. Não se força ninguém a nada. Se você está se sentindo forçado, tem algo errado aí nesse cara que está tentando te forçar, hein? Ainda mais usando o nome de Deus. Usando o nome de Deus para fazer guerra. O nome de Deus já foi usado muito para fazer guerra neste mundo. Deus tem alguma coisa a ver com isso? Deus tem alguma coisa a ver com guerra? Vocês acham mesmo que Deus tem alguma coisa a ver com guerra? Com destruição, com discórdia, com chicoteada? Você acha que Deus tem algo a ver? Eu acho que eu vou comprar um chicote. Eu vou comprar um chicote. Pra me bater aqui, ó. No ar. Não vou fazer isso, não. Não vou, não. Mas é isso. É isso que acontece por aí, né? Então é isso. Esse foi um vídeo para vocês entenderem um pouco mais de como funciona a forma da espiritualidade trabalhar comigo. E eu vou estudar muito mais, porque eu não estudei nada ainda. Eu sou apenas um canal. Eu sou alguém que se dispõe que se coloca à disposição dos espíritos, para que eles falem através de mim o que vocês precisam escutar, tá bom? Então, não levem pro pessoal, não levem pro coração aquilo que vocês acham que eu estou falando para vocês, porque eu não conheço vocês, são eles que conhecem. E se tá servindo, se você tá chateado, se você ficou furioso, é porque tem algo aí dentro que sentiu, né? Deus, ele ama o filho. E o pai que ama a todo tempo exorta. O pai que ama a todo tempo fala para o bem do filho, para que o filho possa evoluir, possa crescer, possa procurar os caminhos dele, porque tem sim um caminho. Liga a luz amarela dos espíritos das trevas, faça eles ficarem furiosos com você, mas faça por amor a si mesmo, por amor a Cristo, por amor ao caminho dele, acreditando que quando você partir deste planeta aqui, deste mundo, dessa vida sua, você vai viver muito bem, você vai ter coisas para se orgulhar. Você vai olhar para trás e vai falar: nossa, ainda bem que eu comecei a pensar que existia um caminho. Ainda bem que eu suportei aquela prova, aquela tentação do mal, aquela coisa que ficava na minha cabeça me tentando, como Jesus foi tentado no deserto. Ainda bem que eu consegui suportar, ainda bem que eu amei aquela pessoa quando eu queria abandoná-la. Ainda bem que eu fiquei do lado dele, do lado dela, porque era necessário, mesmo eu não querendo, mesmo o meu ego querendo coisas daquele mundo, coisas materiais para satisfazer o meu conforto, a minha vontade, a vontade do meu ego, a vontade do meu pensamento de carne, vontade da carne. Mas quando você começou a se espiritualizar, você viu que a sua vontade combinava com a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai também é que o filho tenha conforto, tenha paz, tenha discernimento daquilo que é bom, daquilo que é mal, que tenha o conhecimento do bem e do mal. Ainda bem que eu entrei naquele caminho. Ainda bem que eu não fiquei perdido no mundo achando que estava salvo. Ainda bem. O caminho da luz ele é muito mais suave.
do que você pular numa piscina cheia de penas, de ganso, de travesseiros caros. É muito mais suave. Mesmo você morando ainda aqui neste planeta, mesmo você ainda estando nessa carne, você começa a perceber que a vida é maravilhosa. Você começa a ver Deus em tudo. Na comida, na água, nas flores, no sol, no frio, na chuva. Você começa a passar por lugares que você passava antes e não dava valor. E agora você dá muito valor a este lugar, porque Deus te colocou lá naquele lugar, neste lugar que você está, para que você aprendesse e percebesse que Deus está lá. Para você parar de reclamar, para você fazer diferente, para você ser um ser melhor no mesmo lugar que você reclamava. Então não é o lugar, é você que muda. O templo está dentro, não está fora. Está dentro. Enquanto todos estão reclamando, enquanto todos estão murmurando, falando mal, você está sorrindo. Você está olhando para o céu e agradecendo aos pássaros, agradecendo a chuva que cai no seu rosto, agradecendo ao sol, agradecendo às árvores que fazem sombra para você descansar. Coisas simples se tornam coisas grandiosas para aqueles que buscam o verdadeiro caminho. Você consegue encontrar o seu próprio caminho. Não fique preso a uma coisa só. Não existe prisão, existe liberdade. Os pássaros, eles têm tudo. Por que você não o teria? Mas os pássaros não são interesseiros. Não seja interesseiro. Construa o templo dentro de si. Porque uma vez construído, ele não pode ser derrubado. A traça não vai corroer. O fogo não vai queimar. Não vai. Então construa o templo dentro de si mesmo. Comece. Não fique esperando alguém começar. Comece. Deus está contigo, meu filho. Os anjos, os seus anjos da guarda estão ao seu redor. A todo momento, fale com eles. Agradeça a eles. Agradeça a eles por te protegerem de coisas que você nem sabe que aconteceria. Agradeça-os. Agradeça o amigo que está do seu lado. Agradeça a tudo, porque tudo que acontece é para te ensinar. Tudo que acontece é para te ensinar. Seja feliz com tudo que acontece. Se aconteceu algo que você acha que é ruim, não era ruim. Era para te proteger de algo pior. Na sua visão, era ruim, mas não era ruim. Então não reclame de nada. Agradeça. Comece a ser grato que a gratidão vem. Se você reclamar, a reclamação vem. Lembra da lei? Lembra? A lei do retorno. Plante amor e colha amor. Então, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Nós te amamos muito.